Galera, o Fluminense está encaminhando a venda do jogador John Arias e também está encaminhando o retorno do atacante John Kennedy. São esses assuntos que eu quero tratar no vídeo de hoje. A começar com o John Arias, de acordo com informações do jornalista Fabrício Romano, o Fluminense está encaminhando a venda do John Arias ao Wolverhampton. A negociação gira em torno de 20 milhões de euros, o que dá cerca de 130 milhões de reais. E o Arias já deve sair nessa janela de transferências de meio de ano. Lembrando que no início do ano o Arias tinha renovado com o Fluminense até 2028 e era detentor, na verdade, detentor do maior salário do elenco do Fluminense, recebendo R$ 1.300.000 por mês. Agora, o John Arias pediu à diretoria do Fluminense para que a diretoria negocie o jogador com o Wolverhampton, já que é o clube que tem maior interesse em sua contratação, e agora o Fluminense está negociando a sua transferência. Lembrando, galera, que por mais que o valor da venda seja de 20 milhões de euros, o Fluminense não fica com esse valor total. Isso porque a equipe das Laranjeiras detém 40% dos direitos econômicos do Arias. Os outros 50% pertencem ao Patriotas da Colômbia e os 10% restantes pertencem ao empresário do jogador. Ou seja, dos 20 milhões de euros, o Fluminense vai ficar com 8 milhões de euros, o que dá ali 52 milhões de reais. O Patriotas vai ficar com 10 milhões de euros, o que dá 64 milhões e 800 mil reais, e o empresário do atleta ficará com 2 milhões de euros, o que dá 12 milhões de reais. Dessa forma, muitos opinam, torcedores e comentaristas também, que são torcedores do Fluminense, como o próprio Fred Caldeira, opinam que esse é um dos piores negócios da história do Fluminense, um valor tão baixo para um jogador que está vivendo o seu auge no futebol brasileiro praticamente desde que chegou. Na minha humilde opinião, o Arias é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro desde 2022, está atuando regularmente em alto nível e a prova disso foi esse Mundial de Clubes, onde o jogador com certeza foi um dos melhores, se não o melhor jogador da competição. Comente aqui embaixo o que você acha dessa transferência, beleza? E para fechar o vídeo, eu quero falar de John Kennedy, isso porque o Fluminense encaminhou o retorno do jogador que estava atuando no Pachuca do México. O John Kennedy ele foi emprestado pelo próprio Fluminense ao Pachuca no começo desse ano de 2025, começou tendo uma ascensão muito rápida no futebol mexicano em 12 jogos pelo Pachuca no seu começo. Ele havia marcado 9 gols e dado uma assistência, ou seja, tinha sido um começo fenomenal. Só que depois disso ele começou a pegar o banco de reservas e ficou insatisfeito com essa situação dentro do elenco. O técnico do Pachuca disse em entrevista coletiva, com todas as palavras, de que o jogador vai retornar ao Fluminense. O Fluminense vai ter que pagar uma pequena compensação financeira ao Pachuca pela rescisão contratual, já que o jogador não chega ao Fluminense porque seu contrato acabou, e sim porque ele está rescindindo o contrato de empréstimo. Então o Fluminense tem que pagar uma taxa aí de compensação financeira ao Pachuca pelo seu retorno, mas agora o John Kennedy vai estar no elenco do Fluminense nesse segundo semestre de 2025, e é um caso um pouco parecido com o que ocorreu em 2023. Naquela oportunidade, o Fluminense havia emprestado o jogador à Ferroviária de São Paulo. O jogador tinha disputado o Campeonato Paulista pelo Ferroviária. Depois voltou ao Fluminense e agora ele sai do Pachuca, né, recente seu contrato no futebol mexicano, para retornar ao Fluminense novamente. Beleza? Por aqui eu vou ficando. Curta, se inscreva, compartilha. A gente vai se ver no próximo vídeo. E tchau, tchau.